Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Hoje nós vamos falar sobre como demitir, como você pode realizar uma demissão de forma humanizada, gerando impactos positivos, reduzindo os impactos negativos de qualquer demissão. Bom, e por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque tem repercutido aí na imprensa e nas redes sociais nos últimos dias, nas últimas semanas, em função até da crise que alguns setores estão vivenciando, alguns setores da indústria estão vivenciando, demissões realizadas de formas, no mínimo, inconsequentes, E eu tenho visto também muitos comentários no LinkedIn, que é a rede social aí profissional, dos profissionais, das empresas. Então eu tenho visto muitas vezes demissões feitas da forma incorreta, mal planejadas, feitas de qualquer forma. E isso gera repercussões que são negativas para a empresa, para o empregador. Sem contar que muitas das vezes é um sofrimento para o líder que está demitindo. Então eu trouxe esse tema para a gente discutir exatamente isso, para a gente discutir como fazer isso da melhor forma para você que é empresário, para você que é líder. E quando eu falei no começo de gerar impactos positivos, porque sim, uma demissão bem feita, dependendo obviamente ali de toda a situação, pode inclusive ser um motivo para aquela pessoa que saiu continuar falando bem da sua empresa. Nós vamos falar mais sobre isso aqui nesse episódio. Então, entendendo o porquê desse tema, agora vamos ao tema propriamente dito, Bom, e lembrando aqui, eu não tenho pretensão nenhuma de ser o dono da verdade, Mas você está aqui me ouvindo, esse é o meu podcast, onde eu falo sobre as minhas experiências, sobre o meu conhecimento, sobre tudo que eu aprendi, que eu pratiquei ao longo de tantos anos, aí, seja como executivo, seja como consultor, mentor e coach executivo. Então, eu quero contribuir com você. Então, ouça o que eu tenho para te dizer, analise e aplique se você acredita que vai ser bacana para você e para sua empresa. Muito bem, vamos começar fazendo uma separação aqui, até pelo momento que a gente está vivenciando. Existem 3 principais causas que podem levar você a ter que demitir uma pessoa, um colaborador na sua empresa. Primeira causa natural é baixa performance, Você tem uma pessoa na sua equipe que não apresenta uma performance condizente com aquilo que você precisa. Aí a baixa performance pode ter diferentes causas, Ela pode ser ocasionada porque você contratou uma pessoa e depois descobriu que ela não tem o perfil adequado para aquela posição. Ou você contratou uma pessoa, ou tem uma pessoa na sua equipe que ela está desmotivada e essa desmotivação está levando a baixa performance. Uma outra possibilidade é você contratou uma pessoa e ela não demonstrou a capacidade, a habilidade necessária para desempenhar aquela função. Isso pode acontecer tanto numa contratação quanto numa promoção, Você promove e aí depois vê que a promoção, na verdade, não foi bem sucedida. Pode acontecer também. Então tudo isso pode levar a baixa performance, e essa baixa performance pode ser o motivo pelo qual você está fazendo aquela demissão. Uma outra causa, uma segunda causa, seria o comportamento. E essa eu vou te dizer que é a maior parte, a maior causa das demissões que são realizadas. Comportamento inadequado à função ou até mesmo à empresa. A pessoa não tem o comportamento que você esperava que ela tivesse, e aí você acaba tendo que fazer a demissão dessa pessoa. Tanto por baixa performance, quanto por comportamento inadequado, eu ensino para as pessoas, eu recomendo para você que faça apenas depois de ter feito 2 reuniões de feedback com essa pessoa. E aí depende do motivo, não é cumulativo, 2 reuniões para cada motivo. Não, aí é uma reunião para cada motivo e depois uma segunda reunião se ela for reincidente.
E eu explico melhor esse processo, que eu recomendo, quando eu falo sobre feedback. Lá no episódio 3, por exemplo, eu falo sobre feedback. Então, como você vai fazer esse feedback. Então, é importante que antes de demitir alguém por baixa performance ou por comportamento inadequado, a não ser que seja um comportamento que seja assim inaceitável, né? Por exemplo, a pessoa cometeu um roubo, um furto, ou agrediu uma pessoa, aí talvez você considere esse comportamento completamente inadequado e de forma alguma você quer arriscar que ele se repita, então você já demite na primeira, sumariamente, mas não é o normal, né? Não é o mais corriqueiro no dia a dia. Então, fez o feedback e não funcionou, pode ser que então esses dois motivos levem à demissão daquele colaborador. Ou pode ser um terceiro motivo. Esse terceiro motivo é aquele motivo que leva à demissão de pessoas que têm bom rendimento, bons resultados e até comportamentos adequados. É aquela demissão que você, como líder, não gosta de fazer, mas às vezes é obrigado a fazer. Ou isso é uma demissão para reduzir o quadro. Você é forçado pelas circunstâncias a fazer a demissão daquele colaborador. Ele é um bom colaborador. Muitas vezes ele tem um histórico muito bom de entrega de resultado, de comprometimento. Você não gostaria de demiti-lo, mas às vezes você, no papel de líder, você é obrigado a tomar uma decisão difícil. Ou o dono da empresa é obrigado a tomar uma decisão difícil e você precisa executar aquela decisão. Então isso acontece, por exemplo, em situações de reestruturação da empresa ou em função de uma situação financeira delicada. Lembrando que nesse caso, a demissão visa a continuidade, muitas das vezes, da empresa, do negócio, né? Ou a demissão se dá porque a empresa está saindo de um determinado negócio, não faz sentido ter aquela equipe, aquelas pessoas. Normalmente, nessa situação, esse tipo de redução pode levar, inclusive, à demissão de várias pessoas de forma simultânea. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde, como eu estiver explicando para você as diferentes formas de demitir. Antes, é preciso entender que existe também esse terceiro motivo. E Dalton, por que você está dizendo isso? Isso importa? Talvez no processo, para você, não importa, porque você vai agir da mesma forma, mas importa para a pessoa que está sendo demitida. Então, o motivo da demissão importa, até porque se foram nos dois primeiros casos e você seguiu aquilo que eu ensino, você já havia dado o feedback, a pessoa meio que já espera ser demitida, né? Até porque ela já recebeu, ela já foi comunicada anteriormente que havia essa possibilidade. Então, quando ela repete ou mantém um comportamento ou resultados abaixo do esperado, ela meio que já sabe que vai ser demitida. Quando você chama, inclusive, para reunião, ela já espera aquilo. Por mais que a pessoa não queira aceitar, e ninguém vai aceitar isso, vou dizer ninguém é demais, né? Sempre tem aquela pessoa que está esperando, inclusive está esperando com sentimento positivo. Eu já tive essa situação na minha equipe. Então, se ela já teve o feedback, se ela já passou pelo feedback, ela já espera aquilo. Se ela não teve o feedback, mas ela pode esperar também, visto que ela pode estar percebendo a situação da empresa, as coisas que estão acontecendo, baixo faturamento, baixo vendas, ou a saída de um segmento, pode ser que ela espere também. A grande diferença aqui é, primeiro, se espera ou se não espera. Segundo, a causa, né? A causa raiz da demissão. Porque nos primeiros duas situações, baixa performance e comportamento, está claro que a demissão se dá por responsabilidade da pessoa. Ela não apresentou um bom rendimento, ela não apresentou um comportamento adequado. No terceiro motivo, né, reestruturação ou situação financeira da empresa, muitas das vezes a pessoa fez o papel dela, mas isso não foi suficiente. Dadas as circunstâncias externas, a empresa teve que tomar a decisão de fazer o desligamento. Na cabeça da pessoa isso faz diferença, porque ali ela sabe que ela deu o melhor dela e alguém, ou a entidade, ou o governo, ou o mercado, é que não fizeram a parte dela. Então, isso mexe no sentimento, mexe na emoção e mexe, inclusive, na aceitação, né? Até porque, para a pessoa, né, não vou falar sobre isso nesse episódio, mas talvez eu grave um próximo episódio, para a pessoa, como ela reage a uma demissão, isso importa.
a forma como ela reage a uma demissão está ligada diretamente às causas que levaram a essa demissão. Então é importante que ela compreenda o cenário geral, né? E na verdade, por mesmo que ela no momento não compreenda, depois ela vai analisar isso e ela vai ter esse cenário, isso vai impactar para ela. Bom, então, panorama geral. Dito isso, é importante lembrar também que para quem está sendo demitido, existe essa questão da emoção. Sempre vai existir. Lembra? Somos seres emocionais que pensam. Então a emoção vai sempre prevalecer. Até porque a demissão, ser demitido, é a terceira maior dor emocional que uma pessoa pode sentir, segundo os especialistas aí da área de psicologia. Sim, terceira maior dor emocional. Ela só perde para a dor emocional da perda de um filho, que é considerada a primeira dor mais intensa, e a segunda dor, que é a perda dos pais. Então, depois de perder um filho ou perder os pais, você ser demitido é a terceira maior dor emocional que você vai sentir na sua vida. Então, e por que que isso acontece? Por que que é tão intenso? Primeiro, porque você tem ali um desligamento, né? Literalmente. Você deixa de fazer parte. Muitas das vezes você adora aquela empresa, você gosta das pessoas que trabalham naquela empresa, tem uma equipe ali, você tem uma relação de amizade. Às vezes você tem anos ali dentro daquela empresa. Então você está deixando de fazer parte. As pessoas muitas vezes elas até confundem, né? Fulano de tal da empresa tal. Então vira quase que um sobrenome. Então no momento de desligamento, no momento que a pessoa é demitida, ela deixa de fazer parte. O sentimento muito natural que vem nessa situação é de ter sido traída, né? A pessoa sente como se tivesse sido traída pela empresa. Fui traída pela empresa, fui traído pelo meu chefe. Então, esse sentimento de traição, ele vai existir sim, né? Além disso, ainda tem as questões, problemas imediatos que surgem na cabeça das pessoas. Por exemplo, contas que eu vou pagar. Bom, se eu vou ser demitido, eu não tenho um salário. Se eu não tenho um salário, como é que eu pago as minhas contas no final do mês? E naquele momento, dificilmente a pessoa vai pensar que tem fundo de garantia, ou que ela tem uma reserva, ou que ela tem ali o salário-desemprego, se bem que às vezes a pessoa demora, né, para receber o auxílio-desemprego. A preocupação imediata é como é que eu pago as contas, né? Como é que às vezes a pessoa tem família, tem filhos, então isso tudo vai passar como um relâmpago na cabeça da pessoa no momento em que ela descobre, em que ela é comunicada sobre a demissão. Ou seja, são todos esses sentimentos, né, deixar de fazer parte, traição e a preocupação financeira, todos eles representam um sentimento de perda. E o nosso cérebro, o cérebro humano, odeia a perda. Ele tenta fugir desse sentimento o tempo todo e naquela situação você está ali acumulando todo esse sentimento de perda em poucos segundos, né, daquela comunicação, daquela mensagem que foi recebida naquele momento. E como é um sentimento de perda, a pessoa, né, lembra, se equivale ali à perda de pessoas queridas, né? Da mesma forma, ela vai sentir um luto, ela vai passar por um processo de luto naquela demissão. E o processo de luto, de novo, isso não sou eu que estou falando, segundo os especialistas da área de psicologia, que estudam ali essa relação das pessoas com o luto tem 5 fases. Quais são as 5 fases do luto? A primeira fase é a fase da negação. Não aceito, não acredito, isso não pode estar acontecendo comigo. Não depois de tudo que eu fiz por essa empresa. Não depois de tanto esforço. Isso não pode estar acontecendo. É a primeira fase da negação. A segunda fase é a fase da raiva. Sim, a pessoa sentir raiva. Isso vai acontecer. A terceira fase, a pessoa não aceita, né? É uma coisa ruim, é uma coisa que machuca. O sentimento natural de defesa para uma coisa que machuca é o sentimento da raiva, a emoção da raiva. Então é natural que essa raiva exista. A terceira fase no luto é a fase da barganha.
A pessoa começa a pensar assim, não, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu não tivesse aceitado, ela vai começar a questionar coisas do passado, que ela não tem controle, porque são do passado. Coisas que ela poderia ter falado, feito, sentido, decidido lá atrás e que poderiam ter evitado aquela situação. Isso vai passar pela cabeça, é o cérebro tentando arrumar formas de evitar que aquilo que já aconteceu pudesse acontecer novamente. Então é a fase da barganha. O que eu poderia ter feito diferente? Né? E se eu fizer isso? E se agora eu fizer diferente? E se eu tentar mudar agora? Então tudo isso está caracterizado ali dentro da fase da barganha no processo de luto. A quarta etapa, a quarta fase do processo de luto é a tristeza. Né? Aí vem a fase da tristeza, às vezes mais profunda, e aí, inclusive, existe o risco da pessoa entrar em processos depressivos. Então, essa é a quarta etapa. Já passou pelas etapas anteriores, chega nessa fase. Até que chega na quinta fase. Uma fase, depois você conseguiu superar a fase da tristeza, você entra na fase da resignação, da aceitação. E aí você aceita aquela perda, aceita a sua demissão. E aí, quando você entra nessa fase, você começa a estar capacitado, habilitado a pensar no seu futuro, a pensar no que você faz a partir daquele momento. Dalton, quanto tempo leva essa fase? Às vezes a pessoa passa muito rapidamente, por exemplo, da fase da negação para a raiva, e a raiva pode se manifestar, inclusive, no momento da demissão. Eu já vi isso acontecer. Ela passa da negação à raiva rapidamente e a raiva vai se manifestar ainda dentro da sala onde está acontecendo a demissão. Então isso pode acontecer rápido, não existe um tempo pré-determinado para cada fase. Até por isso você vai entender que não adianta você explicar muito, falar muito nesse momento da demissão. Porque quando ela entra a emoção da raiva ou da negação, ela não está mais ouvindo nada do que está sendo falado ou do que está sendo dito, nem pela pessoa que está fazendo a demissão, nem pelos colegas. Ela vai filtrar uma coisa a outra ali que sirva só para alimentar aquele sentimento de raiva, mas ela não vai ter condições de raciocinar sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Então entenda, você que está do outro lado fazendo a demissão, você precisa entender que existem essas fases. Sim, pode ser que a pessoa te odeie ali naquele momento. Inclusive tem situações que você tem que até se prevenir, se precaver contra isso. Principalmente se a pessoa tiver um acesso de raiva ali e partir para cima de você. Pode acontecer? Pode. Então deixe com que as pessoas saibam, pessoas próximas, ou a área de segurança da empresa, ou uma pessoa que possa te prestar algum suporte, algum apoio, saiba que, vou entrar ali, vou demitir aquela pessoa, preciso que você fique ali atento. Se tiver qualquer reação, você pode ter que entrar para me ajudar, para me defender. Isso pode acontecer. Então, fica ligado, porque esses sentimentos podem acontecer e se manifestar no momento da demissão, e essas fases todo mundo vai passar. Alguns passam mais rápido, outros demoram mais para passar por cada fase, e outros até ficam presos ali na fase da tristeza e da depressão, precisam de ajuda psicológica para poder superar aquela fase. Muito bem. Entendido isso, agora vamos lá. Vamos às minhas recomendações. Eu precisava te dar esse conhecimento para que você compreenda, né, dentro das minhas orientações, o porquê que eu estou orientando dessa forma. Você vai conseguir conectar aquilo que eu vou falar com esse conhecimento que agora você já tem. E como você sabe, agora nós vamos fazer o como, né? Porque aqui é bem prático aqui para você realmente entender e praticar, colocar em prática isso no seu dia a dia. Espero que você não tenha que fazer demissão por reestruturações negativas, redução ou por estar numa crise financeira, mas é possível. Agora, por competência e por habilidade, você vai fazer a vida toda, faz parte. A gente não vai acertar 100% na nossa seleção de pessoas. Muito bem. Vamos lá. Como então, Dalton? Dado esse cenário todo, dada essa explicação toda, vamos para a prática agora. Como é que você faz a demissão? Primeiro, importante você saber que nesse processo, né, nesse momento, nessa situação, você tem o controle sobre duas coisas.
Você controla a mensagem, ou seja, o que vai ser dito está sob seu controle. E você controla as suas próprias reações. Então você controla o seu estado emocional e na hora de transmitir a mensagem e na hora de receber a reação da pessoa, porque a pessoa vai reagir. E o estado emocional é importante. Então, são essas duas coisas que você controla. A mensagem que você vai passar na transmissão, na demissão, e o seu próprio estado emocional, que compreende como você vai estar na hora de fazer a demissão e como você vai permanecer no momento em que há uma reação da outra parte, da pessoa que está sendo demitida. É importante, porque você só controla essa parte. Como a pessoa vai reagir, você não controla. Você tenta que seja a melhor reação possível. Como? Através da sua mensagem que você vai passar e através do seu próprio estado emocional. Então, você tem uma expectativa, mas de fato você não controla como a outra pessoa vai reagir. Por isso é importante saber as fases do luto. Por isso é importante saber se a pessoa já espera ou se não espera, qual é o cenário geral para que você se prepare emocionalmente para aquela situação. Eu conheço gente que nem dorme, né? Conheço gente que nem dorme na noite anterior a fazer uma demissão. Na primeira, principalmente, né? Mas faz parte, né? Tudo é aprendizado. Se você está passando por esse momento, vai ser a primeira vez, tá tudo bem. Se você não conseguir dormir, se você não tiver nenhum método, nenhuma técnica para evitar que isso aconteça. Não vou entrar sobre isso agora. Vou entrar sobre isso agora, né? Se você se planeja, estrutura e compreende o que vai acontecer, ou seja, se você ouviu esse podcast, provavelmente você vai dormir melhor, porque você entendeu como é que é o processo, você já espera o que vai acontecer e você consegue reduzir a ansiedade, que é a ansiedade gerada por não saber o que vai acontecer ou ter medo do que vai acontecer naquele momento. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você não vai perder uma noite de sono. Eu recomendo que você não, e ao longo desse processo aqui a gente não vai dizer por quê. Então você só controla essas duas coisas. Dito isso, que você controla a mensagem que você vai falar, que você vai passar, e o próprio estado, e o seu próprio estado emocional, nós vamos entender que tem algumas variáveis. Quando a gente está falando da mensagem, quais são as variáveis que podem estar ali que você precisa considerar na hora de pensar na forma como você vai fazer, na mensagem propriamente dita? O que eu estou chamando de mensagem? O que você vai dizer para a pessoa, né? Ou o que você vai escrever? Dalton, como assim? Por escrito? Eu vou falar aqui de todas as formas. E vou dizer a que eu considero melhor ou pior. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não sei qual é a situação da sua empresa. E eu não sei se a sua empresa é uma empresa onde você vai conseguir fazer da forma que eu acredito que seja a melhor forma, ou seja, cara a cara presencial. Pode ser que geograficamente seja impossível fazer isso. Então eu vou passar aqui recomendações e pontos de cuidado em todas as situações que eu pensei aqui, que eu mapeei. Então vamos começar com ambiente, impacto do ambiente na mensagem. De novo, quando a gente está falando de ambiente, eu posso dividir de duas formas. Primeiro, em relação à quantidade de pessoas envolvidas naquele processo. Então você pode estar fazendo a demissão de uma pessoa, e aí é 1 para 1, é você com a pessoa, ou você pode estar demitindo um grupo de uma vez só. Dalton, mas não dá para pegar o grupo e fazer uma pessoa por vez? Dá. Seria a melhor forma do ponto de vista de percepção da outra pessoa. Por quê? Porque ela vai perceber que você está fazendo isso olho no olho, cara a cara, que você se preocupa com aquela situação. Mas, de novo, às vezes não dá. Às vezes não dá tempo, às vezes você não tem tempo, às vezes a situação não permite que haja tempo, às vezes a própria infraestrutura da empresa não permite com que isso aconteça. Às vezes é despreparo mesmo da pessoa que está fazendo isso, mas agora você está preparado. Mesmo assim, pode ser que você seja levado a fazer isso em grupo. Não é a melhor forma, mas, de novo, pode ser que você tenha que enfrentar isso. E aí, o que você tem que se preocupar? Bom, vamos lá. Particular, você tem a reação de uma pessoa. Em grupo, você tem a reação somada de muitas pessoas. Você tem menos controle quando é em grupo. Menos controle sobre o quê? Sobre o que volta, sobre a reação.
sobre como é que as pessoas vão receber. Por quê? Porque você tem influência de um no outro no grupo. Às vezes, quando é com um, a pessoa reagiria de uma forma. Quando é com outro, que tem uma pessoa que inflama, ela vai inflamar também, porque é como se acendesse um estopim ali. Então, você tem que saber que quando está em grupo, o grupo ele reage de forma diferente. Inclusive, um associa, tende a comprar o barulho do outro, né? Então, um é impactado pelo outro. Dependente se conhece ou não, tá? Mesmo que as pessoas não se conheçam, pela humanidade da situação, como somos seres humanos, o nosso cérebro sempre se conecta com as pessoas que estão ligadas a gente, principalmente o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema aberto, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso aqui, quando eu falo da influência do nosso humor no humor das outras pessoas e vice-versa. Então, o sistema límbico como sistema aberto, então, o sentimento de um vai passar para o outro, principalmente um sentimento intenso como esse que a gente está falando numa situação como essa. Então, o lado negativo de fazer isso em grupo ok, mais rápido, mais prático, entre aspas, mas você tem esse risco do impacto emocional ser intensificado e até sair do controle. Bom, outra coisa no ambiente que você tem que considerar se você está fazendo isso presencialmente ou de forma remota. Né? Vivemos num mundo onde muitas pessoas trabalham remotamente, então é muito possível, né? Você não vai estar, muitas das vezes você vai fazer isso através de uma videoconferência ou de um e-mail, né? Se for remotamente, isso pode ser... o que muda, né? O que muda? Presencialmente você vai conseguir conectar mais com a pessoa, perceber melhor a reação. Segunda, não dá para ser presencialmente? Onde é que você consegue também captar a reação da pessoa ou das pessoas? Quando é uma videoconferência. Agora, se forem 50 pessoas, você já não vai conseguir capturar a percepção e o retorno, o feedback durante a sua comunicação das 50. Você vai pegar ali uma amostragem daquelas que estão no centro da sua visão. Terceira forma de ser remoto, né? Aí vai diminuindo, vai ser um e-mail, uma carta, né? Ou um e-mail, ou um áudio. Aí você vai diminuindo, né? Um áudio, de certa forma, aí tem as suas peculiaridades do meio, né? Vou falar aqui já, mas remotamente você tem essas outras possibilidades para você pensar. Então, de novo, o que vai mudar? A forma e a intensidade das reações e o quanto você está capturando essas reações. E para a pessoa que está sendo demitida, importa ser ouvida, importa ser percebida dentro desse processo. Quando ela não é ouvida, quando ela é não percebida, isso aparece muito nos comentários do LinkedIn, a pessoa sente uma dor muito maior, uma indignação muito maior, porque parece dar a impressão de que a pessoa não é importante, ela é só um número e eu não mereci nem a consideração de uma reunião cara a cara ou de uma videoconferência cara a cara. Então, o ambiente e a forma vão interferir diretamente na reação da pessoa, em como ela vai reagir. Muito bem, falando do ambiente, vamos falar de meio, né? Tá conectado ali. Meio. Então pode ser falado, pode ser escrito. Pode ser uma conversa, no falado pode ser uma conversa, né? Ou pode ser simplesmente um áudio. E aí eu não recomendo. Pelo amor de Deus, um áudio eu não recomendo. Se você vai fazer à distância, se você vai enviar, se você não vai fazer cara a cara com a pessoa numa videoconferência, diferente do motivo, aí eu vou recomendar que você faça escrito, porque você na escrita você tende a planejar melhor. Posso fazer escrito depois de mandar o áudio? Também não é legal, mas vai. Né? Que seja. Então, se for falado, que seja pelo menos planejada a fala, seja lida a fala. Por que o falado? O falado vai te dar um ingrediente a mais que o escrito não vai dar, que é a entonação de voz, é a percepção são os fatores emocionais que tem na voz e que não tem no texto, porque ali você está só lendo. Então, se for um áudio, que seja um áudio bacana,
né? Não vai mandar um áudio, tô te mandando esse áudio aqui para te dizer que você está demitido, tá? Valeu, tchau. Pelo amor de Deus. Né? Então, planeje essa comunicação, como se você estivesse conversando com a pessoa mesmo. Né? Não é para fazer um testamento também, um áudio de 50 minutos, né? Mas é para pensar no áudio. Bom, ok? Bom, falado, de novo, você dá maior percepção de apreço, né? Do que se for por escrito. Principalmente se for cara a cara ali, né? Aí você dá uma valorização, você mostra o quanto você se importa com a pessoa. Por outro lado, então, na fala, né, você tem a linguagem verbal, não verbal, você tem ali o feedback em tempo real. Então, você consegue transmitir uma informação muito mais rica, em que a pessoa vai perceber, inclusive, que você não está fazendo aquilo de brincadeira e que você está realmente se importando. Transparecer para a pessoa que você se importa com aquela situação, que para ela é extremamente dolorosa, é muito importante. Então, quando você fala, principalmente quando a pessoa te vê, você tem mais recursos para que a pessoa perceba isso. Agora, por outro lado, isso demanda maior inteligência emocional, porque é ali falado ao vivo, né? Tá ali. Então, você precisa de uma inteligência emocional para gerenciar o seu estado no momento que você fala. Ok? Escrito, você tem menos recurso, né? Então, escrito, você vai dar uma percepção que você vai dar de frieza, de falta de se importar, né? Você não está se importando com a pessoa, então você manda um texto, né? Essa é a impressão que dá. E muitas das vezes as pessoas que fazem isso é porque realmente não têm habilidade mesmo, nem inteligência emocional, nem habilidade de comunicação, não tem mesmo, e elas mandam um texto. É o ideal? Não, mas nem todo mundo tem oportunidade de se desenvolver do ponto de vista de liderança, do ponto de vista de gestão de pessoas. Então, se você só tem esse recurso, use esse recurso. E aí pense em se desenvolver, pense em entrar em contato comigo, por exemplo, e cuidar do seu desenvolvimento. Nesses momentos é que você percebe que faz diferença, né? Bom, se vai escrever, então, o que você tem que... Uma preocupação com o conteúdo, né? Como você escreve, como é que você encadeia suas ideias ali na forma escrita para enviar para a pessoa. Então, feito isso, envia para a pessoa ali algo que traduza. Você tem que tentar... o que é o conteúdo da mensagem? Você tem que tentar passar para a pessoa exatamente o que você está querendo dizer, o que você diria se ela estivesse presente. Né? E aí, o que é importante no conteúdo? Tem que ser planejado, né? Seja o conteúdo falado, você vai conversar com a pessoa, seja o conteúdo escrito, planeja o conteúdo, como você deve planejar qualquer tipo de comunicação que seja sensível. É uma apresentação, é uma abordagem comercial, é uma negociação, é uma integração, é uma demissão. Planeja a sua comunicação, não faz as coisas de qualquer jeito, não. Não acredita que você é super habilidoso, que pode falar qualquer coisa em qualquer situação, porque você não é. Né? Mesmo as pessoas que têm habilidade na comunicação, elas estão ali repetindo um padrão, elas não estão ali inventando naquele momento do nada a comunicação. Pode parecer que é, mas não é. Na verdade, ela está repetindo, ela já fez isso muitas vezes e intuitivamente ela faz uma boa apresentação improvisada, entre aspas, mas na verdade não é improvisada, porque ela já fez isso outras vezes. O cérebro só repete o padrão. Planeja, então, essa comunicação, né? Não faz um negócio de qualquer jeito. E aí, nessa comunicação, pensa o seguinte, e eu disse que eu ia falar sobre isso lá atrás, eu vou falar agora. A importância, inclusive, está conectado com você perder a noite de sono na noite anterior. Vamos diferenciar empatia de envolvimento, tá? Então, empatia é diferente de envolvimento. Quando você está sendo empático, você consegue se colocar no lugar da outra pessoa e adequar a sua comunicação de forma a gerar melhor percepção emocional possível na outra pessoa. Isso é empatia. Eu tenho que prever que aquela pessoa, como é que a pessoa vai se sentir e de que forma eu consigo amenizar isso.
Então isso é empatia, estou preocupado com o outro, eu me importo com a outra pessoa e eu sou capaz de me colocar no lugar dela e me ouvir falando. Isso é empatia. Capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo e às vezes até de pensar o que a outra pessoa está pensando. Isso não é se envolver com a pessoa. Você sabe o que ela está sentindo, mas eu não vou sentir o que ela está sentindo. Quando você sente o que a pessoa está sentindo e não consegue sair daquilo, né? Eu consigo perceber que ela vai sentir tristeza. E aí você fica triste. E aí você fica envolvido naquele sentimento da pessoa. Você entra no lugar dela, mas não consegue sair. Isso é envolvimento emocional. Meu Deus, ela vai ficar triste, ela vai ficar agoniada, ela vai sofrer. Aí você começa a sofrer junto com a pessoa. E aí, às vezes, você começa a fazer isso na noite do dia anterior. E aí você não consegue nem dormir. Então não faça isso. Não é para abraçar a pessoa e chorar junto. Você não está ajudando. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu estou mostrando que eu me importo com ela. Não, você só está mostrando descontrole emocional. Você não está mostrando que você se importa. Você está mostrando que você se importa na forma como você fala, no conteúdo que você fala e até nas coisas que você tenta oferecer como ajuda, estrutura como ajuda para a pessoa. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí você está mostrando que você se importa. Você abraçar, chorar junto, não queria também, eu não queria, estou sendo obrigado a mandar você... Não, aí você está mostrando só o seu descontrole emocional. Então, vamos separar o que é empatia do que é envolvimento emocional e que, obviamente, resulta num descontrole do seu estado emocional. Ok? Então, separando essas duas coisas, você pensa no conteúdo. E aí vamos falar do gerenciamento do estado emocional. Como é que eu gerencio o estado emocional? Lembra? Você controla a mensagem, você controla o seu estado emocional. Como é que você faz para... O que está envolvido nesse controle do estado emocional? Controle do estado emocional primeiro, autoconfiança. Lembra, se você vai demitir alguém, aquela decisão já foi tomada. Você já tomou a decisão ou alguém tomou ela para você. Você está lá só executando. De qualquer forma, autoconfiança. Eu vou lá e eu vou fazer. Vou fazer o que é necessário da melhor forma possível, porque eu me preparei para isso. Ou através das minhas experiências anteriores, ou através do conhecimento. Eu ouvi lá o Daltoncast. Então eu já sei como é que vai ser, já estou preparado para isso. Autoconfiança. Então entra na sala sendo autoconfiança. A pessoa vai perceber se você tem certeza que você está demitindo ela ou se você nem tem certeza disso. E obviamente isso vai impactar no sentimento que ela vai ter, na emoção que ela vai ter. Segundo ponto. Seja breve e objetivo. Isso tem a ver com a mensagem também. Não vai fazer um discurso de 3 páginas. São 2 parágrafos. Seja breve e objetivo. Né? Inclusive, a informação que tem que ser passada ali naquele momento é: você está sendo desligado. Você pode até colocar em função do seu histórico de performance ou comportamento, você está sendo desligado. Se você fez seu trabalho direito, você já deu feedback para ele anteriormente, a pessoa, ok, já compreendeu. Não é que ela vai ficar feliz, né? Mas pelo menos ela já conectou motivo. Ou estamos passando por uma reestruturação e você está sendo desligado. Então, é breve assim. E por que é breve assim? Não, você falou tanto da mensagem, Dalton. Uma mensagem para ser bem feita, ela não precisa ser longa, né? Então só pensa no que você vai falar. A pior coisa que tem é você botar a pessoa na sua frente. Então, sabe o que é? Eu vou ter que te dar uma notícia que não vai ser muito boa. Pelo amor de Deus, né? Olha o amadorismo. Seja objetivo. Bom, o que eu tenho que te falar aqui, a notícia não é boa. Não precisa, né? Pra quê, mano? Falar que a notícia não vai ser boa, a pessoa já sabe. Você está fazendo a pessoa sofrer antes. Então seja objetivo. Estou te chamando você aqui porque a empresa está numa situação complicada, difícil. Estou tendo que tomar decisões difíceis e eu tive que optar pelo seu desligamento. Qualquer outra coisa que você fale depois disso, olha, nós vamos te ajudar, olha, depois você passa lá, olha, depois você faça aquilo, olha, vou fazer agora uma entrevista de desligamento. Não, pelo amor de Deus, isso é depois.
Depois que a pessoa já foi desligada. Depois que você já cortou o laço. Em outro momento, num outro dia, você vai falar sobre procedimentos, sobre qualquer coisa. Na melhor das hipóteses, você vai entregar para ela um papel para ela, olha, tá aqui algumas instruções, leia depois. Agora você só precisa desocupar a sua mesa. A gente está retirando aqui os acessos, é política da empresa, né? Breve e objetivo. Qualquer outra coisa que você tenha que falar é depois, ou entrega por escrito para a pessoa ler depois. Se a pessoa tentar discutir, corta a discussão. Então nunca entre numa discussão sobre a justificativa. Eu não concordo com isso. A pessoa pode reagir assim, né? Isso é um absurdo! A pessoa pode reagir dessa forma. Lembra? Emocional. Pode entrar em negação ou raiva, as duas primeiras fases do luto. Ele vai entrar, ele está se sentindo atacado, é uma dor, ele vai tentar reagir atacando. Ou ele vai ficar quieto, calado, processando a informação, ou ele vai reagir atacando. A melhor reação é quando ele fica quieto, processando a informação. Aí você tem que só que ajudar, às vezes ajudar a pessoa a levantar e direcionar a porta, porque ela ficou ali paralisada. É uma das reações ao ataque. A outra é contra-atacar. Então pode ser que isso aconteça. Não entra na discussão. Utiliza a tua autoridade. E você pode dizer de forma assertiva, calma, tranquila e serena, que respeitosa também, não pode esquecer, essa discussão nós não vamos ter aqui. Essa discussão não vai acontecer, essa decisão não está aberta à discussão. Em um outro momento, se você quiser falar sobre isso, você pode falar lá no RH, ou você vai passar, você vai ter oportunidade de dizer tudo o que você pensa. Nesse momento, a gente não vai discutir isso. Seja assertivo, calmo e respeitoso e interrompa qualquer fala que seja uma fala de não aceitação, de negação ou de contra-ataque, de raiva. Interrompa a conversa. Se necessário, levanta e sai da sala. Ou peça para que a pessoa se retire. Interrompa. Quebra o rapport e interrompa qualquer tipo de discussão que venha acontecer. Ok? E aí você pode usar, por favor, eu peço que você vá agora ao RH, é uma forma de interromper. Ou assina aqui. A pessoa não vou assinar. Ok, tudo bem, eu não preciso. A gente faz de uma outra forma. Por favor, retire-se da sala. Ou da empresa. Pode acontecer, tá? Esteja preparado para manter a calma nessa situação. E de novo, se você precisa de acionar alguém, segurança, alguma outra pessoa que pode te dar um apoio, faça, né? Ou você vai voltar daqui a 3 dias, você vai receber uma comunicação por e-mail, uma ligação. Então, não temos mais nada a falar. Ok? Interrompa qualquer tipo de reação. Claro que essa fala pode ser no final mesmo que não haja uma reação, mas se tiver, antecipa logo, enfatiza o final da conversa. Sobre aviso prévio trabalhado, Dalton, o que você acha? Bom, eu acho arriscadíssimo. Só vale a pena se você tiver certeza sobre o nível de maturidade daquela pessoa. E principalmente sobre a sua confiança, né? Se você confia plenamente nela. E que vai dizer isso o seu relacionamento com ela ao longo dos anos, né? Até porque se a pessoa é funcionária recente, não dá nem para ter certeza sobre maturidade e nem dá para confiar na pessoa. Por quê? De novo, a pessoa não tem mais motivo nenhum para te ajudar, você acabou de mandar ela embora, ela vai passar por aqueles estágios, ela vai ter raiva de você. Então, de você ou da empresa, ou das duas coisas, para que você quer uma pessoa com esse estado emocional lá? Não quer. Então é melhor você... eu faço aqui o aviso prévio, porque tem lá um fluxo de caixa, né? É uma reestruturação, estou com problema de caixa. Tá bom, então aviso prévio em casa, né? Eu só vou para pagar, para ir dividindo lá, para não pagar o aviso prévio junto com a rescisão, isso vai gerar um ônus maior do fluxo de caixa. Deixa a pessoa em casa e aí daqui a 30 dias ela volta só para formalizar a demissão. Mas deixar a pessoa trabalhando, só se ela tiver um nível de maturidade muito grande. Mas eu preciso que ela passe o trabalho para alguém.
Se você precisa que ela passe trabalho para alguém, significa que você tem que revisitar os seus processos da sua empresa, porque a informação tem que ser da empresa, tem que estar num diretório da empresa, você tem que saber o que está acontecendo, o líder da pessoa tem que saber o que está acontecendo, e é papel do líder fazer essa passagem para outra pessoa. Não é da pessoa que está sendo demitida. Você desligou a pessoa está vivenciando o luto da demissão, ela não peça para ela passar trabalho para ninguém. Isso é uma irresponsabilidade sua, tá? Em relação a acesso a documentos, sistema, né? Acontece muitas das vezes, a pessoa fica até indignada. Cortaram o meu acesso. Já dá notícia logo no momento, ó, você está sendo desligado. Quando você sair daqui, você não vai ter mais acesso aos sistemas da empresa e tal. Isso é política da empresa, política de segurança ou de compliance da empresa. Não tem nada contra você, a gente não tem nenhum tipo de desconfiança de você. A gente adota esse padrão para todo mundo aqui na empresa. Pronto, a pessoa já sai dali sabendo que perdeu os acessos. Ela não vai descobrir quando ela tentar logar lá no computador dela. Você já deu a notícia, pronto, acabou, fechado. Isso é um procedimento, inclusive, comum e padrão em todas as empresas. Tem nada a ver com desconfiança. Procedimento de segurança. De novo, por quê? Por que ele existe? Porque a pessoa está com raiva. Né? Existe a alta probabilidade da pessoa estar com raiva e vai querer se vingar da empresa. Vai ter gente que vai fazer. Como você não consegue discernir quem vai fazer e quem não vai fazer, você adota como política tirar o acesso de todo mundo. Pronto, que aí é procedimento. E aí, contra procedimento, ninguém fica chateado. Ou se ficar, não vai ficar chateado pessoalmente. É o procedimento da empresa, não é só com ele. Acontece com todo mundo, ok? E aí mantenha esses processos estruturados. Aí fica o recado, né? Não deixa nada, ó, só aquela pessoa sabe, só aquela pessoa cuida, significa que você tem que rever a forma como você trabalha. Pode ser que você tenha que demitir, qualquer colaborador seu pode ter que ser demitido amanhã. Você não sabe. Ou pode pedir as contas amanhã. Você está no saldo, nem aparece mais. Né? A gente está falando aqui de demissão por telefone. A pessoa pode te ligar, mas eu não volto mais, tá? Estou me demitindo, estou mandando aqui um e-mail. Então mantenha seus processos bem estruturados e o líder tem que saber exatamente o que está acontecendo dentro da sua equipe, ok? Então, de novo, handover de atividade você não vai pedir para a pessoa. Pode pedir? Pode. De novo, se a pessoa tem um nível de maturidade muito alto, se a demissão está sendo um consenso, se não está tendo nenhum tipo de mágoa, beleza. Né? Volta lá então na sua mesa, passa as coisas que você está passando, passa a ter o acesso disso, daquilo, e é na hora, né? Tem gente que pede, dá para você vir aqui uma vez por semana? Não, mano. Até pode pedir, de novo, se a pessoa tiver um nível de maturidade e tal, mas não conta com isso não, porque se a pessoa quiser fazer, é um favor que ela tá te fazendo, tá? Não é obrigação não, é favor. Então se a pessoa tiver um nível de maturidade bacana, se tem um relacionamento legal com você, pode ser feito, de preferência, de novo, não no momento, no dia seguinte, que no momento ela tá ali processando aquela informação. Então 2, 3 dias depois, faz um handover, se for necessário, né? Se não tiver jeito, né? Então peça, e de novo, se a pessoa se dispor a fazer isso, reconheça isso, porque, de novo, não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Como é que você recompensa essa pessoa? Você pode, por exemplo, fazer uma recomendação lá no LinkedIn dela. Uma coisa muito legal, ter uma recomendação do seu chefe, da empresa que você trabalhou, lá no LinkedIn. Isso pode, inclusive, ajudar aquela pessoa a se recolocar no mercado de trabalho. Né? Ou você pode fazer uma indicação, né, direta para uma pessoa que você conhece que esteja precisando de um profissional, daquele profissional que você está demitindo. De novo, ele pode estar sendo demitido porque estava com um perfil inadequado para a função ou porque é uma reestruturação. Então pode ser um funcionário muito bom que você vai ter o prazer de indicar. Inclusive, tem muitas empresas que têm ali pacotes, né, de demissão, ajuda, paga uma empresa de assessoria para ajudar a pessoa a se recolocar, né? Isso é bacana, né? Por que isso é bacana? Porque mostra também que você se preocupa com a pessoa. A pessoa não desempenhou um bom papel com você ali na tua empresa, naquela posição. Isso não significa que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Não! Você está tirando a pessoa, de novo, é profissional. Se a pessoa não se adequa àquela posição, você vai botar uma que se adeque, você vai dar oportunidade para uma pessoa que tem aquele perfil que você precisa, porque ela vai gerar melhor resultado e ela vai ter o prazer de trabalhar com você.
Só que aquela pessoa não é uma pessoa ruim, uma pessoa má, não, que você tem que odiar pro resto da vida. Não, muito pelo contrário. Ela deve ter um montão de qualidades, deve ser boa em um monte de coisas, só que não são as coisas que você precisa. Então, se você puder indicar, inclusive enaltecer aquelas qualidades que a pessoa tem, é bacana, se ajuda, se mostra que você se preocupa com as pessoas, né? Tá fazendo gestão de pessoas de verdade, gestão de pessoas raiz, né? E lembra disso, né? Entrando nesse tema, lembra disso, né? A forma como seus colaboradores são desligados também fala muito sobre cultura da empresa, né? As pessoas falam muito que querem uma cultura de resultado, uma cultura onde todo mundo trabalha junto, de equipe e tal. Aí na hora de demitir, esquece isso tudo e manda de qualquer jeito a pessoa embora. Não, a forma como a pessoa é demitida também diz muito sobre a cultura da empresa. Você tem uma cultura que você diz que aqui nós nos preocupamos com a pessoa, com o desenvolvimento, somos uma equipe, e aí na hora de desligar não tem nada disso. Então, preste atenção no que você está dizendo que é a cultura da sua empresa e adequa o processo de demissão, faz com que ela esteja integrada ali na cultura da empresa, né? Que ela faça parte daquela cultura da empresa. Às vezes as pessoas não são adequadas para trabalhar com a gente, mas a gente respeita e valoriza o tempo que elas passaram ali com a gente. Então, quando a gente desliga, a gente faz desse jeito. Tem empresas que até dão uma indenização adicional, um salário a mais, né? Tem empresas que tem assim um pacote, né, ajuda, ou deixa o plano de saúde por mais sei lá quanto tempo, ou então ajudam de alguma forma aquela pessoa naquele momento ali, e isso tudo, né, dito de novo, na hora que está mandando embora, não, está escrito no papel, está no e-mail, ou a pessoa recebe essa informação depois, né, inclusive porque todas essas coisas boas ajudam a pessoa a processar, né, a reduzir o impacto, muitas das vezes, até o financeiro, gerado por aquela demissão. Então isso é legal de falar, mas não no momento do desligamento, depois, né? Depois, por quê? Porque no momento do desligamento ela está ali processando a informação da perda. Então quando você fala de ganhos ali, tentando, não, vou falar dos ganhos ali mesmo, não, a perda é muito mais forte. Então o que você vai fazer, na verdade, não é reduzir a perda, é diminuir a percepção dos ganhos, né? Dos benefícios que você está dando para a pessoa, para ela se reposicionar ou para ela se manter ali por algum tempo. Então fale sempre depois, no momento posterior, ok? E lembrando, né, por que pensa nesse processo de desligamento previamente? Como é que você quer que ele seja? Como é que você imagina que ele seria um processo empático, humanizado, um processo bacana para a pessoa? Por quê? De novo, porque ele vai ser um ex-colaborador. Ele vai ser uma pessoa que vai falar da sua empresa. E aí quando a gente, nesse mundo de LinkedIn, de redes sociais, aquilo que uma pessoa fala na rede social fica gravado para sempre, a não ser que ela mesmo vá lá e apague, vai ficar para sempre lá. Então a pessoa vai dar um pesquisar lá no Google, pode aparecer aquele comentário do LinkedIn que a pessoa fez sobre a sua empresa, e às vezes é um fornecedor, é um cliente, é um talento que você quer levar para sua empresa, vai estar lá a referência de como é que ela foi tratada com descaso, com desprezo, de forma desumana. É a percepção dela. Você não pode mexer nisso. Agora, você pode fazer o possível para que a percepção seja o melhor possível. Para que esse processo seja o mais humanizado possível. Seja um processo empático. Seja um processo que valoriza o ser humano. Porque, de novo, é sobre pessoas. A gente lida com pessoas. E é sempre sobre pessoas, né? E ainda tem outra coisa, né? Eu falo bem das empresas pelas quais eu passei. Até porque eu pedi demissão, eu nunca fui demitido delas, e até nas relações de empresas, né, agora prestando serviço, às vezes eu entendo, olha, eu gosto muito do seu trabalho, mas cara, a gente não vai conseguir considerar porque eu estou com uma situação difícil aqui, financeira. A pessoa às vezes não consegue pagar pelos meus serviços, ela tem que interromper um contrato. Tem uma similaridade nessa situação, na interrupção de um contrato de trabalho. Tem muita gente que da área de tecnologia, por exemplo, que trabalha com contratos, né? É muito parecido. O sentimento de perda acontece também, né? Então, existe... E essa pessoa que está saindo, que está deixando de trabalhar para você, ela pode falar bem ou mal de você no futuro. E mais, ela, inclusive, se ela é um talento, né? E numa reestruturação a gente tem que mandar até os talentos embora, né? Se ela é um talento, talento fala com talento, né? Gente boa conversa com gente boa, convive com gente boa,
no futuro, essa pessoa pode me perguntar, você está com uma vaga para um talento, uma posição que você está precisando, aí a pessoa está lá se candidatando e ela tem um amigo que trabalhou na sua empresa. É claro que ela vai perguntar, nossa, você está trabalhando naquela empresa, você trabalhou naquela empresa, né? Como é que ia lá? Como é que você acha que a pessoa vai dizer? Eu vou dizer para você que ela vai lembrar muito bem de 3 momentos. Aliás, de 2 momentos, do dia que ela entrou e do dia que ela saiu. Ela vai lembrar de poucas coisas, talvez pontos altos ao longo da permanência dela lá. Mas com certeza ela vai lembrar do dia que saiu e do dia que entrou. E o mais recente é o dia que ela saiu. Então, a forma como ela saiu. E aí vai definir, a pessoa vai dizer, vai para lá sim, que lá é legal, ou nem entra, que aquilo lá é um bando de... Não vou falar aqui o palavrão. Mas isso pode fazer diferença. Então, cuide do processo, estruture, pense antes nos processos de demissão. Mesmo que seja um processo repentino, que você precisa tomar, estrutura ele, senta 1 horinha, 2 horinhas e desenha ali como é que você quer que seja, atendendo tudo isso que eu falei aqui. Volta, ouve de novo esse podcast e utilize isso no seu processo de desligamento, de demissão. Eu espero que eu tenha ajudado você com esse episódio. Coloca isso em prática, comenta aqui, avalia esse episódio aqui se você tiver a oportunidade de avaliar. Compartilha com outros empresários, com outros líderes que você acredita que podem curtir esse conteúdo, podem aproveitar esse conteúdo. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, @daltonribeiro.oficial. Lá no LinkedIn você pode procurar também linkedin.com/in/Dalton Ribeiro. Vai me encontrar também lá no LinkedIn. Se tiver alguma dúvida, se quiser me mandar alguma mensagem, pode mandar pelo LinkedIn, pode mandar pelo Instagram ou pode mandar por e-mail, né? Método tradicional de comunicação antigo, né? Parece coisa do século passado e é contato@daltonribeiro.com.br. Me manda a sua mensagem lá ou comenta lá o que você achou desse episódio ou o que você quer ver nos próximos episódios. Ver não, ouvir o que você está ouvindo no podcast ou ver se você está assistindo aí no YouTube. YouTube no meu canal Dalton Ribeiro. Você também tem acesso aos episódios do Daltoncast. Obrigado pela sua audiência, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.